Muito bem, senhoras e senhores, conforme eu prometido, hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos testes aí com o novo Core i9 da Intel 11900K. Fizemos também um upgrade no nosso setup, como vocês estão vendo aí. Vou contar para vocês um pouquinho sobre esse Open Bench aqui que estamos usando e também os componentes atualizados aqui, além de, é claro, os resultados dos testes, porque parece que temos um novo rei do single core mesmo. Então roda a vinheta e vamos nessa! Para começar, então, eu quero falar um pouquinho sobre esse setup, agradecendo aí algumas marcas pela parceria aqui com o Loop Infinito. A primeira delas é a Cooler Master, que cedeu este Master Frame 700. Esse é o nome desse gabinete aberto, que também pode ser usado como um test bench, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então ele tem uma estrutura toda modular, é muito legal. Ele tem essas duas abas, né? Uma aba está instalada aqui, você pode instalar outra aba aqui e colocar um vidro aqui por cima para ser realmente um gabinete aberto que você pode até prender na parede por meio do padrão VESA que ele tem aqui. E você pode usar ele, ó. Deixa eu virar ele aqui, ó. De várias formas, né? Realmente como uma mesa de testes, e vai ser muito útil aqui no Loop Infinito. Vocês vão ver bastante esse Master Frame aqui no canal. Vou deixar o link na descrição, mas a gente vai ter mais oportunidades aí para comentar os modos de operação desse gabinete aberto. E o segundo agradecimento vai para a XPG, que é a marca gamer da Adata. Já mostramos memórias aqui da XPG e mais uma vez eles estão aí em parceria com o Loop Infinito e dessa vez enviaram as memórias e a fonte desse setup. Então nós temos aqui essas memórias aqui, ó, vou mostrar para vocês agora. É um kit, ó, Spectrix D41, um kit aí com 32 GB em 2 pentes que já estão instalados aqui na máquina, com 3200 MHz. Então nós estamos usando essa memória RAM e também esse SSD aqui, o GameX S70, que aí sim já tira proveito do PCI Express 4.0 e consegue alcançar, pasmem os senhores, velocidades de leitura de até 7.400 MB por segundo. É mais de 7 GB por segundo. É mais do que aquele SSD que eu já mostrei aqui da Team Group, o T440, que alcançava aí uns 5 GB, né? E leitura até 6.400 megabytes, ou seja, 6 GB de leitura. 7,4 de escrita e 6,4 de leitura é bastante. E depois, mais pra frente, eu vou testar um pouquinho mais e comentar aqui com vocês. Eles me mandaram também esse outro modelo mais simples, que a gente vai mostrar num vídeo futuro, quando a gente montar o nosso 11900K também aqui no canal. E por fim, a fonte, que eu não conhecia as fontes da XPG, mas eles têm fontes como essa daqui, que é a Core Reactor. Estamos falando aqui de uma fonte de 850 watts com a certificação 80 Plus Gold, né? Então tem uma eficiência energética bacana e estamos usando ela no setup aqui. Tá segurando muito bem o 11900K e também uma RTX 3090, que a MSI fez um upgrade aqui temporário, né? Pra gente fazer esse vídeo, já que vamos testar pra valer do que esse processador é capaz. Temos aí uma RTX 3090 substituindo a 3060 que usamos aí nos outros testes. Então é isso, todos esses componentes que eu citei aqui, o Master Frame, as memórias da XPG, tudo tá aí na descrição, também o kit da MSI. E vamos relembrar onde essa história começa. Lá no último vídeo, eu mostrei esse kit aqui da MSI, né? Chegou uma caixona aí que a gente fez um unboxing, tiramos aí da caixa a placa-mãe, que é a Z590 Ace, e também esse water cooler, que é o Core Liquid K360. Rolou um unboxing, rolou hands-on e também falamos um pouquinho do Intel Core i9 11900K, incluindo aí uma olhadinha nas especificações técnicas e nas principais diferenças que essa geração traz, né? Não só o processador, como também a placa-mãe, a Z590. Vocês estão vendo aí nessa tabela, mais uma vez, um resumão aí das principais novidades. E no processador eu já comentei que ele chega aí a 5.2 GHz, né? No single core, e consegue ter uma melhoria nas instruções por ciclos, que também aumenta o desempenho, apesar do ponto negativo de termos menos núcleos nessa geração, né? Então nós temos 8 núcleos, 10900K tinha 10 núcleos, e nós temos ainda o mesmo processo de fabricação com a litografia de 14 nanômetros, o que não evolui a eficiência energética e também térmica do chip, né? Então ele evoluiu, mas poderia ter evoluído mais. Então só pra gente consolidar isso daí, eu quero mostrar o sistema aqui pra vocês, ó. Eu inclusive
tô com o Crystal Disk Mark aqui, que acabei de fazer um teste rápido aqui para conferir as velocidades desse SSD da XPG e realmente esse é o SSD mais rápido que eu já testei. Supera aí o da Team Group, o T440, que a gente mostrou aqui já num outro vídeo, né? Ó, quase chega a 7. Não é os 7.400 prometidos ali, mas tá uma velocidade bem alta. Agora eu vou abrir o HW Monitor aqui pra gente dar uma olhadinha mais uma vez aí nas especificações, porque daqui a pouco o Tejada vai falar um pouquinho sobre overclock. Então, pra quem não viu ainda, tá aqui a frequência que estamos rodando nesse processador. Como vocês podem ver, alguns núcleos passam de 5 GHz quando a gente tem uma baixa carga aqui de processamento, né? Quando estoura a carga, eu vou abrir aqui o nosso Cinebench para mostrar para vocês. Estamos usando a versão R23 agora nos testes, que é um benchmark multinúcleos, né? Ele joga uma carga de processamento aí em todos os núcleos. A gente vê que, primeiro, começa a decolar, ó. O negócio decola aqui. E a gente tem aí a velocidade multinúcleos, né? Que é 4.900 MHz aí no turbo. Então tem aquela tecnologia de turbo aí no processador, chega numa frequência de 4.900 MHz em todos os núcleos, inclusive o water cooler aqui está mostrando, ó, como vocês estão vendo aí. E nós temos aqui, ó, nesse LEDzinho aqui da placa-mãe, a temperatura sendo exibida aí do processador, né? A temperatura geral aí do pacote, que está passando de 90 graus, 91, 92, até 93 graus. Em algum momento chegou em 95. 95 graus é um número alto, assim. Ainda tem 5 graus antes da gente sofrer perda de desempenho por conta do thermal throttling, né? Teoricamente o processador aguenta aí até 105 graus. Mas, peraí, isso aqui tá aberto, tem ar-condicionado aqui no estúdio, temos um water cooler aqui de 360 milímetros e o negócio tá passando de 90 graus. Isso por conta do que eu falei, né? A questão da litografia ainda tá no processo de fabricação de 14 nanômetros. Não temos tanta eficiência como a AMD consegue nos Ryzens, que operam rodando o mesmo benchmark em metade dessa temperatura. Não chegou a ser um problema em nenhum dos nossos testes. A temperatura não rolou thermal throttling, mas é mais alta do que deveria ser. E, inclusive, esse foi uma das coisas que mais comentaram no outro vídeo. A temperatura, que realmente ele não é eficiente em termos de temperatura e energia. A Intel tá travada ainda com isso, né? Ele é basicamente o 10.900K com algumas melhorias internas nas instruções por núcleo, etc. Algumas mudanças aí, melhoras no desempenho. Mas em termos de eficiência, temperatura, não, tá a mesma coisa. E por fim, só passando pela memória RAM, nós estamos rodando aqui com as memórias Spectrix da XPG, que eu já mostrei aqui, 3.200 MHz, o que é suportado nativamente aí pelo 11.900K nessa 11ª geração da Intel com chipset Z590, o SSD, que eu já mostrei de 1TB, e a GPU, que é uma RTX 3090. A MSI emprestou pra gente essa 3090 aqui para esse vídeo, para não dar nenhum gargalo de GPU na hora dos testes. Mas dessa vez a gente fez a lição de casa e rodou os testes de jogos em 1080p, 1440p e também em 4K para ter aí todas as variações de resolução. E todas as configurações aqui estão stock, é nativo da placa-mãe. Claro que a MSI faz algumas otimizações aí para tirar um pouquinho mais de proveito, né, dessa nova geração da Intel. Não segue à risca os guidelines, né, o que a Intel pede para seguir. Então eles dão meio que um boost aí já, então talvez esse resultado seja diferente do que eu tivesse se eu testasse uma placa-mãe da Asus na mesma configuração base, nativa. Mas enfim, só informando vocês que estamos nas configurações zeradas. Como veio de fábrica, atualizamos a BIOS, colocamos o processador aí e vamos a alguns resultados de benchmarks. Nos benchmarks sintéticos comparando com a geração anterior, então estamos falando de 11.900K versus 10.900K, nós notamos aí uma melhora significativa no desempenho single core. Então quando precisamos de menos núcleos, tivemos aí um desempenho mais alto, uma pontuação mais alta nos benchmarks. No multicore, a situação é outra, né? A gente tem um desempenho parecido e em alguns momentos o 10.900K até supera o 11.900K porque ele tem mais núcleos. Nós temos 2 núcleos a menos aqui, 4 threads a menos, porém uma melhora aí nas instruções por ciclos. Então, às vezes acaba sendo elas por elas. Então, resumindo, com base nesses testes, vimos que single core melhorou bastante. Multicore,
é praticamente a mesma coisa, né, em relação à geração anterior. Agora vamos comparar com a concorrência, com a AMD. Eu queria fazer esse comparativo com um Ryzen 9 5900X. Porém, eu só tenho aqui no estúdio hoje o 5950X, então a gente vai comparar com o mais topo de linha aí que a AMD oferece nessa categoria. Então, não sei se é muito injusto, né? Porque é o topo de linha da Intel com o mais topo de linha da AMD, então vamos nessa. E aí, nesses mesmos testes, a gente vê que o single core do 11900K bate de frente com o single core do 5950X, que inclusive é muito parecido, se não igual, ao do 5900X. Em alguns testes ele supera, se não supera, fica ali mais ou menos equivalente. Agora, quando a gente fala de multicore, assim, não tem nem conversa. A AMD leva de longe. Mas também, né, a gente tá falando de um processador, estamos comparando dois processadores e um deles tem o dobro de núcleos do outro, né? 8 núcleos versus 16, então é de se esperar um resultado assim. É o que é, a culpa não é minha, a ideia é você aumentar o número de núcleos, não reduzir. E depois desses testes, nós colocamos a RTX 3090 e seus 24 GB de memória para trabalhar. E rodamos alguns jogos e também alguns benchmarks gráficos, né, para ver aí o desempenho da CPU. A gente fez a lição de casa na medida do possível, porque esse kit aqui chegou pra gente às 3 da tarde, hoje, segunda-feira. 3 da tarde, dia 29, chegou isso aqui pra gente. Agora é 1 da manhã. Então a gente, passou a tarde inteira instalando tudo, montando, fazendo teste, e a gente fez menos testes para conseguir entregar um conteúdo melhor aí nas 3 resoluções. Então, vamos lá. Por enquanto, só deu tempo de rodar 2 jogos e 3 testes aí do 3D Mark. Nós rodamos o Metro Exodus no preset RTX, e como esse é um jogo que faz mais uso do single core, nós vimos o 11900K ganhando em todas as definições. Já o Shadow of the Tomb Raider, rodando aí no preset máximo com RTX habilitado, a gente viu o 11900 ganhando em 1080p, em 1440p, mas perdendo em 4K por consideráveis 12 FPS. Olha, eu vou confessar que esse teste específico me deu uma bugada, porque não fez muito sentido pra mim. Pô, ganha em 1080, ganha em 1440, mas perde em 4K. E a gente rodou várias vezes os testes, pelo menos 3, acho que rodamos 4 vezes em cada um dos sistemas, e é isso mesmo que a gente... Mesmas configurações. Talvez porque esse jogo faz um uso melhor de múltiplos núcleos? Pode ser. Agora, esse é definitivamente o caso do Time Spy e também da versão Extreme que roda em 4K. Afinal, o último teste de CPU é um render de vídeo feito usando todos os núcleos, né, da própria CPU. Aí o 5950X da AMD ganhou em ambos os testes. Mas por fim, no benchmark gráfico Fire Strike Ultra, o 11900K levou a melhor. Então, de 6 testes que rodamos em 2 jogos, o 11900K levou a melhor em 5 desses testes aí. Agora, obviamente, ele perde nos testes que aproveitam melhor aí o uso de múltiplos núcleos, né? O 5950X leva a melhor, e eu imagino que essa seja a mesma situação com o 5900X, que tem 12 núcleos, não 16, mas eu acho que vai dar mais ou menos aí o mesmo desempenho. Lembrando que a gente testou apenas 2 jogos e 3 benchmarks, porque o nosso tempo foi limitado, mas quando montarmos o nosso PCzão aqui, a gente vai trazer mais testes aí, incluindo testes no mundo real, né? Render de vídeo, um Photoshop rodando, alguma coisa do tipo. E agora vamos ao próximo assunto do nosso vídeo, que é aumentar essa frequência aqui, que é o overclock. Porém, como eu ainda estou aprendendo, né, nessa área, eu vou chamar alguém que domina esse assunto muito mais do que eu, Gustavo Tejada. Então chegou a hora boa, vamos fritar esse processador com um overclockzinho. Então, vamos lá, a gente já tá aqui na BIOS e é aquilo, né? Aquilo de sempre. A BIOS é meio diferentona aqui da MSI, mas as opções padrão estão aqui. Então, sincar todos os cores vão trabalhar na mesma frequência, com multiplicador de 52, ou seja, 5.2 GHz. Aqui no modo fixo, sem o offset de AVX, que vai dar aquele boostzinho ali naqueles programas que usam esse tipo de instrução, como programas 4D, ou Cinebench, Maya, todo mundo que usa AVX. O ratio do processador que eu aumentei um pouquinho. E uma coisa legal é que aqui na parte de RAM, de memória RAM, a gente tem uma opção nova, que apareceu nessa geração da Intel aqui, a 11ª geração, que é essa opção aqui, ó, Gear 1 e Gear 2. O que significa Gear 1 e Gear 2? Basicamente, a Intel falando assim, como é que eu vou
configurar o meu controlador de memória. O Gear 1 basicamente vai botar o controlador da memória para rodar na mesma frequência da memória, e o Gear 2 vai colocar o controlador da memória para rodar na metade da frequência. Então, por exemplo, aqui no 1600, que é o 3200, se eu colocasse Gear 2, ele ia rodar a 800 MHz. A memória continua rodando a 1600, mas o controlador da memória dentro do chip da Intel roda a 800 MHz, metade. Então aqui eu já deixei preparado no Gear 1, que é 1 para 1, e apliquei aqui o perfil 1 de XMP, que roda a 3200, que é o padrão base da Intel, dessa vez nessa geração. Outra coisa básica que a gente faz aqui é aumentar um pouquinho a tensão do processador. Aqui, no caso, a gente está rodando a 1.360 volts. O resto das tensões e tudo na BIOS a gente deixou no automático. Que é o que deu para fazer aqui em 2, 3 horinhas de brincadeira aqui, que deu para ter uma noção do potencial desse menino. Então é isso, galera. Vamos salvar aqui o perfil. Sim. E vamos botar no sistema e rodar aqueles testezinhos básicos e passar para vocês o desempenho desse menininho aqui com overclock. Uma coisa bizarra que apareceu nesse overclock aqui. Você lembra lá na BIOS que eu falei Sync ao Core 5.2? Pois é, apenas um núcleo ficou setado a 5.2. Os outros sincaram a 5.1. Por quê? Não sei. Vale a pena dar uma investigada mais a fundo. Então chegou a hora dos resultados dos benchmarks com overclock. Dá só uma olhada. Então aqui no Cinebench, por exemplo, a gente ganhou 26 pontinhos apenas no single core, mas 1.167 pontos no multicore. Essa diferençazinha é porque, por padrão, esse cara aqui já faz um boost legal de frequência para você não perder desempenho no seu dia a dia. Geekbench a gente teve um ganho aí razoável também. No Passmark a gente ganhou um pouco mais de 1.500 pontos. E aqui no Blackmagic Raw, 4 FPS a mais com overclock para as edições de vídeo aí usando esse codec da Blackmagic. E nessas 3 horas eu fui e voltei, fiz, desfiz e acabei ficando nessas configurações aí que vocês viram para um overclockzinho mais básico de 3 horas aí. E durante os testes, que eu fiz configuração, refiz configuração, deu tela azul, não deu tela azul, eu não vi esse processador passar de 92 graus. É quente? É quente. Mas vamos lembrar também que a temperatura limite é 105. Então é isso, galera. Se vocês quiserem ver mais overclock aqui dessa plataforma e de outras, deixa aí nos comentários. Volta, Tejada. Faz mais overclock. E eu vou deixar vocês aqui com o Will pra encerrar o vídeo e vou pra casa. Falou! Eu não tenho mais joelho não, viu, pra ficar fazendo isso aqui. Eu tô velho já. Inclusive, que bom que ele tá indo pra casa, né? Olha, quase 2 da manhã já. E olha aí, ó, cravou 5.2 GHz no single core, em um núcleo só, como o Tejada acabou de mostrar, né? E os demais, o que eu achei mais interessante foi o overclock multicore que ele fez, que, mais uma vez, eu tô conferindo aqui se é isso mesmo, fica em 5.100 MHz em todos os núcleos, então conseguiu subir 300 MHz aí, de forma estável, isso é muito importante. E o que mais me chamou a atenção é que a temperatura tá mais baixa. O cara veio aqui, aumentou o desempenho nativo do negócio e reduziu a temperatura aí, ó. Tá batendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 87 graus, tá vendo? 86. Tô vendo aqui também, ó. 87. O máximo que chegou foi 89. O que mostra que a configuração nativa da placa-mãe nem sempre traz o que é mais otimizado aí para o nosso uso, né? Vídeo o nosso 3900X, o Ryzen 9, quando eu montei o meu, que eu desci a tensão do processador em 0.2 volt, e com isso eu consegui reduzir a temperatura em 20 graus sem alteração no desempenho. Então, acho que é sempre bacana dar uma fuçada aí, conhecer um pouquinho o seu hardware aí para ver as melhores configurações. Então é isso. E lembrando também que o Tejada teve pouquíssimo tempo aí para brincar aqui com esse overclock, né? Mas já deu um ganho aí, como ele mostrou nos benchmarks. É um ganho, né? É uma melhoria só fuçando aí nas configurações. Então, muito bacana. Agora, eu acho que é isso pelo vídeo de hoje. Estou conferindo aqui, ó, as minhas carteirinhas aqui. Eu tenho só que agradecer aqui no final desse vídeo por todo mundo que comentou no outro vídeo, né? Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Eu sei que tem muita coisa que a gente precisa melhorar ainda para cobrir hardware de uma forma bacana, como os grandes canais fazem aqui no Brasil e também lá fora. A gente está tentando melhorar a cada vídeo, a gente está aprendendo aqui, estamos aprendendo com vocês também, então muito obrigado a todos aí pelo feedback. Eu queria que a gente tivesse mais tempo para rodar mais testes e desenvolver uma análise mais profunda, mas aqui
vai a minha conclusão com base em um dia rodando testes e benchmarks aí no 11.900K. O single core deu uma melhorada e ele parece ser o melhor processador para esse tipo de desempenho, que usa poucos núcleos ou apenas um núcleo só, como jogos. Então ele parece ser o rei do single core. É isso que eu falei no outro vídeo, eu dei o spoiler e eu comprovei. Agora, quando a gente fala de multicore, não faz nenhum sentido comprar esse processador, porque ele no fim do dia é equivalente ao 10.900K e é inferior às soluções da AMD, né? O Ryzen 7 às vezes bate o multicore do i9, mas vamos considerar o Ryzen 9. É inferior e às vezes está na mesma faixa do preço. Então, para produtividade, que faz uso aí de múltiplos núcleos, a Intel está parada no tempo. Agora, no single core, eles estão fazendo um milagre, porque mantendo a mesma litografia aí no processo de fabricação, 14 nanômetros, estão melhorando. Imagina se eles chegassem nos 7 nanômetros. Eles iam ganhar o negócio, a AMD ia ter que se cuidar, mas não é o caso, eles não conseguem fabricar. Então a gente está aí com uma evolução moderada no single core, mantendo praticamente o mesmo desempenho aí no multicore, às vezes até inferior. Mas não sei se... no fim, tá mais ou menos a mesma coisa. Por fim, meu muito obrigado a MSI, que cedeu mais uma vez esse kit aqui pra gente testar e já vai voltar pra eles, é assim, 24 horas. Vou trazer o Jack Bauer pra fazer aqui os testes, porque a máquina fica um dia e vai embora já. Muito obrigado a MSI por mais essa oportunidade aí de testar esse hardware e essa nova geração da Intel. A gente pretende cobrir outros chips também, tá? i7, 5 e 3 ao longo aí dos próximos meses. Muito obrigado também a Cooler Master, que cedeu esse Master Frame maravilhoso aqui, que vamos usar para todas as montagens aqui do canal agora, e também a XPG, que cedeu as memórias RAM, o SSD e também a fonte que eu já mostrei para vocês no começo do vídeo, e o link de tudo isso está na descrição. Mais uma vez, obrigado a todos que curtiram esse vídeo, deixa um like aí, deixa o seu joinha se você gostou, e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima! E agora vamos desmontar, mas esse negócio meio pesado, pera aí. Pô,